No ar, a partir de agora, saúde e bem-estar. Entrevistas e assuntos relacionados à sua saúde, com dicas e informações especiais para que você tenha melhor qualidade de vida. Saúde e bem-estar. O programa saudável na internet. Muito bem, amigos do Saúde e Bem-Estar, estamos chegando com mais uma edição do nosso programa e, claro, já agradecendo a cada um de vocês que está acompanhando a gente pelos nossos canais digitais, está no Facebook, marque seus amigos, compartilhe o nosso conteúdo, divulgue, claro, a nossa programação. Está conosco aí através do nosso canal no YouTube, é importante você deixar o seu like, ativar o sininho de notificações e se inscrever no nosso canal Rádio Grande FM. Lá você tem uma playlist completa com todos os programas que já foram ao ar ao longo desses 5 anos aqui de Saúde e Bem-Estar e tem a oportunidade de rever esses programas sobre os mais diversos temas e também, claro, de compartilhar este conteúdo. Aliás, esse nosso programa de hoje vai ficar também depois à sua disposição para você compartilhar com outras pessoas, porque o assunto será bastante importante, bastante interessante para que a gente possa acompanhar aqui ao longo da edição de hoje do nosso programa, que vai falar um pouquinho sobre cegueira. Vamos falar um pouquinho das dificuldades visuais que muitas pessoas possam ter, que possa levar até a estados mais extremos e que a gente vai tentar entender essas fases dentro desse processo como um todo. Quem hoje vai ajudar a gente aqui ao longo do programa, batendo esse papo aqui conosco, emprestando a sua experiência para que a gente possa entender mais sobre esse assunto, é o Dr. Diego Fleury de Lemos Pereira. Ele que é oftalmologista, integrante da equipe do Hospital de Olhos aqui da cidade de Dourados, vai conversar com a gente ao longo do programa de hoje. Até porque, né, Diego, primeiro, obrigado por estar aqui com a gente, por ter aceito o nosso convite. Falar e cuidados com a visão, ela deve ser em todas as fases da nossa vida e em todas as circunstâncias, mas quando a gente vai falar de cegueira, a gente vai falar já de algo um pouco mais complexo, né? Sim, sim. A cegueira é uma dificuldade de visão extrema que muitas vezes, se forem casos, fatores tratáveis, a gente consegue melhorar, mas tem cegueiras que a gente chama de amaurose, que é uma cegueira que não tem um tratamento. Sim. A gente pode bater um papo hoje sobre isso, sim. Sim, e aqui até eu estava falando contigo aqui antes da gente começar o nosso bate-papo, até para a gente entender um pouco mais, porque existe a cegueira congênita, que a pessoa já nasce com nesta condição. Essa praticamente é muito difícil de você recuperar algo nesse sentido, porque já vem realmente algo que já traz consigo que não tem como se fazer. Nós vamos falar daquelas que são tratáveis, é importante fazer essa separação, né? Sim, sim. Uma causa de cegueira congênita tratável é catarata congênita. Tem crianças que nascem com catarata, por exemplo, por conta de uma infecção, e você consegue operar a criança para resolver e melhorar essa cegueira. Sim. Tá? E tem outras cegueiras que a gente pode nascer com elas congênitas, mas que não tem um tratamento específico. Mas é muito comum a gente tratar, por exemplo, a catarata de forma cirúrgica e mesmo a criança que nasce com catarata, a gente consegue melhorar muito a visão. Muito bem, vamos falar um pouquinho até, quando a gente fala de cegueira, a gente imagina que tem alguns estágios até a pessoa chegar nessa condição, né? E aí pode-se haver muita confusão, quando inclusive vai colocar esse termo aí, né? Eu queria que você falasse um pouquinho o que diferencia a cegueira propriamente dita de uma deficiência visual. Sim, a cegueira a gente pode colocar em 2 fatores, né? Dividir em 2 grandes grupos, que são as cegueiras tratáveis e as cegueiras que não são tratáveis. Por exemplo, a cegueira tratável por catarata, a gente consegue operar, coloca uma lente no olho do paciente e melhora essa cegueira, essa dificuldade visual. A deficiência visual, ela pode ser classificada em leve, moderada e grave. Outro termo para deficiência visual é visão subnormal. Sim. Tem pacientes que têm a visão subnormal, que são dificuldades leves, moderadas ou dificuldades mais severas. E para a visão subnormal, quando você já esgotou o tratamento, as condutas, você vai para tecnologia assistiva, por exemplo, tem softwares de leitores de tela, tem celulares que hoje você consegue, aplicativos de acessibilidade, sim, que você consegue manter uma qualidade de vida para essas pessoas. É isso que é importante diante de uma situação, de uma condição que o paciente acaba passando e enfrentando no dia a dia. A gente pode dizer assim que quando a gente fala da cegueira em si, a gente está falando de pessoas que vão evoluindo para esse processo, né? Além daquelas que a gente pode considerar naturais, com o passar da idade, é uma tendência natural a gente sofrer essas alterações na nossa visão, que pode chegar à cegueira, mas tem outros fatores também que você pode falar,
podemos falar do glaucoma, podemos falar do diabetes, que leva a essa situação. Sim. Então é importante também que o paciente fique atento a estas condições que possam levá-lo a uma condição mais extrema de cegueira. Né? Com certeza. Falando um pouquinho do diabetes, que é essa condição de quando a nossa glicose do sangue, que a glicemia fica alta, a glicose alta pode gerar lesões do corpo todo. Lesões cerebrais, lesões Sim. cardíacas do coração, lesões dos olhos, e aí a gente chama de retinopatia diabética. Um caso mais leve a gente trata de forma clínica e um caso mais grave, muitas vezes é tratamento cirúrgico, Sim. tem que operar. E então assim, os pacientes que são diabéticos têm que procurar o oftalmologista com uma regularidade grande, de preferência anual, talvez até com menos tempo. E tocando também no tema glaucoma, é uma dificuldade visual muito comum, Sim. que é uma lesão do nervo óptico, muitas vezes vem associado com pressão alta do olho e tem tratamento, tem colírios, tem como fazer cirurgias, tem laser para corrigir também, para abaixar a pressão do olho a laser. Então, esses pacientes com glaucoma têm que ir também, no mínimo uma vez por ano, no oftalmo, em alguns casos menos tempo, 6 meses, 4 meses, mas geralmente anual. Sim. O Diego, claro que a gente está falando, estamos em novos tempos, né? A sociedade vai mudando com o passar do tempo e a gente tinha, até um certo tempo atrás, algumas, digamos assim, causas que levavam a maior parte das pessoas a cegueira. Hoje, você já trouxe até alguns exemplos, esse uso excessivo de telas, esse tempo que a gente fica por conta de trabalho, por conta de lazer e atividades. Esse é um dos maiores fatores nos dias atuais que levam as pessoas a terem problemas de visão que depois possam evoluir para algo mais grave? Sim, hoje tem estudos falando que a população até 2030, 50% da população vai ser míope, por conta de uso de telas, de celular, de tela de computador, a gente força muito a visão para perto e com isso o grau da miopia pode aumentar. Então, primeiro, crianças, adultos, principalmente crianças, né, evitar o uso excessivo de tela. Tem uma regra que a gente fala, que é o 20-20-20, que é basicamente assim, depois de 20 minutos de tela, você ficar 20 segundos olhando para longe, em torno de 20 pés ou Sim. 6 metros mais ou menos. Então, essa regra, resumindo, usou a tela 20 minutos, meia hora, para alguns minutos, olha para longe, descansa a visão, para você, se for criança ou adolescente, vai evitar uma miopia ou uma progressão do grau. E se for adulto, vai evitar um cansaço visual, vai evitar um olho vermelho, vai evitar dor de cabeça, que a cefaleia, que a dor de cabeça é comum após o uso excessivo de telas também. Ou seja, tem vários pontos que você pode corrigir dentro desse processo como um todo. Outro ponto importante, né, que a gente traz exatamente para essa questão da conscientização é não negligenciar essas questões. Dos primeiros sinais que possam surgir, seja na criança, no adolescente, nós mesmo como adultos, Sim. e procurar esse especialista, porque a gente tem sempre aquela mania de deixar para depois, tem outras urgências e acaba negligenciando isso ao longo do tempo, né? Sim, com certeza. Hoje a gente pode dizer que todo mundo deve passar no oftalmo de forma anual, seja criança, adolescente, adulto, e nos casos necessários até com menos tempo, com intervalo menor, por exemplo, 6 meses, um paciente com glaucoma que não está com a pressão controlada tem que ir com menos tempo, já um paciente com glaucoma controlado dá para fazer a cada 6 meses, talvez um pouco menos, um pouco mais, dependendo do caso. Sim. Mas de forma geral, acompanhamento anual. Sim, a partir do momento em que as pessoas buscam esse atendimento, às vezes é muito comum as pessoas irem ao oftalmo e você vai precisar de um óculos tal, grau assim, e hoje pela facilidade que se tem de chegar a determinados produtos, muitas pessoas resolvem comprar pela internet, fazer de qualquer forma, vai numa banquinha de vendas e acham um óculos que lhe é de seu agrado, ficou bom e coloca. Queria que você falasse dos riscos e dos perigos exatamente da utilização desse tipo de material que sem ter uma certificação de um profissional. Então o óculos é um fator assim, que a gente pode usar para tratar o olho, seja para reduzir progressão de grau, seja para melhorar a visão, um pós-operatório. A gente pode usar um óculos multifocal, um óculos bifocal, então tem vários tipos e o oftalmologista ele vai ver qual o melhor tipo e principalmente qual o melhor grau para aquele paciente. Então se você vai num local que não é oftalmologista, não está correto. O ideal é você passar pelo oftalmo, primeiro fazer os exames do olho, avaliar se tem algum problema, tratar aquele problema e depois seguir para o tratamento do óculos. É comum os pacientes chegarem usando um óculos que não foi o oftalmo que passou, comprou na farmácia, alguma coisa assim,
e ele tem algum problema do olho que não foi visto. Sim. Então você está ali com óculos mascarando, atrapalhando algum problema que possa ter. Então, assim, é extremamente importante fazer o óculos com o oftalmologista. Exatamente. Então eu queria falar sobre isso, por essa questão, porque a impressão que eu tenho como leigo, quando alguém faz um exame, e aí nada contra quem faça, mas é questão de observação, né? Eu vou direto na ótica e faço lá, né? A ótica, a princípio, me parece que ela avalia apenas a quantidade de graus que você precisa, mas ela não vai a fundo para investigar o que está te levando a ter aquele determinado grau, e que aí você usa aquele grau, dali 6 meses aquele grau já não serve mais. Isso vai evoluindo, e é essa evolução que pode levar aos casos mais extremos, como a gente está falando, até chegar numa cegueira sem que ele tivesse entendido qual foi a origem daquela perda de visão, né? Correto. Por exemplo, um paciente com catarata, e ele precisa ser operado da catarata para melhorar a visão, o grau vai reduzir após a cirurgia e está feito o tratamento. Se você fica só utilizando óculos, primeiro, não vai resolver a catarata, não vai melhorar a visão do paciente, então a gente contraindica o óculos para um paciente com uma catarata importante. O glaucoma é a mesma coisa. O paciente pode ter grau, pode ter necessidade de óculos, usa o óculos dele, mas ele tem que controlar o glaucoma, tem que abaixar a pressão, tem que fazer campo visual, tem que fazer exame de tomografia do nervo óptico, tem exame de paquimetria para ser feito. Então, assim, a gente precisa fazer os exames, avaliar os exames e também ver o grau de óculos, não é só óculos para esses pacientes. Ou seja, a partir daí, talvez você necessite de uma equipe multidisciplinar, de acordo com essa avaliação, de acordo com cada paciente, para que ele possa ter um resultado final mais interessante. Você falou já aqui algumas vezes sobre a catarata, e a catarata talvez seja o problema de visão mais comum que a gente tem, assim, daqueles que são tratados pelas pessoas, e até você me falou de crianças já que foi diagnosticada com catarata. Então, queria que você falasse sobre isso, dessa evolução, inclusive, desse tratamento, porque a gente tinha no passado tratamentos um tanto quanto invasivos, às vezes você tinha dificuldade de achar profissionais aqui na nossa região que fizessem esse trabalho com atendimento. Hoje já vivemos uma nova era em relação a isso. Com certeza. A catarata é uma coisa interessante para falar, que a catarata é a opacidade da lente natural do olho. Então, aquela lente embaçada, a gente não consegue enxergar através dela. Sim. Se a gente tem uma câmera do celular com a lente embaçada, a gente não vai enxergar. Então, você tem que fazer uma limpeza dessa lente. E essa limpeza que a gente faz é de forma cirúrgica. Você remove a lente natural e coloca uma lente artificial, e aí você vai melhorar a visão do paciente. Se a gente falar um contexto histórico aí interessante, a partir da década de 50, depois da Segunda Guerra Mundial, que a gente começou a implantar lente de cirurgia de catarata. Teve vários pilotos de avião que aquele acrílico do avião entrou no olho e ele foi inerte, não causou nenhuma inflamação nem nada. E aí começaram a aventar a possibilidade de colocar uma lente de acrílico dentro do olho. Antigamente, antes da década de 50, você tirava a catarata e não colocava nada. Então o paciente utilizava um óculos muito grosso, assim, um óculos muito robusto, muito forte, com um grau muito alto, graus 20, 18, para a pessoa enxergar, porque você tirou a lente e não colocou nada. Sim. E aí, a partir dessa década de 50, você começou já a colocar a lente intraocular, a lente no olho, para substituir o cristalino. Agora, as primeiras lentes eram grandes, eram lentes rígidas, você tinha que fazer uma abertura, uma incisão, um corte cirúrgico muito grande, tinha que dar ponto. E com o tempo, as lentes foram ficando menores, com uma qualidade visual muito melhor, e hoje as lentes elas entram dobradas, são lentes dobráveis, elas entram dobradas no olho e dentro do olho ela abre. Para quê? Para você poder fazer um corte mínimo para poder você colocar a lente dentro do olho. Que bacana, ou seja, a gente tem um avanço significativo nesse sentido e que dá a qualidade necessária e qualidade de vida, sem dúvida nenhuma, para esse paciente, né? A gente, falando exatamente dessa própria evolução de tratamento, mas a gente vamos falar um pouquinho de cuidados, né? Porque a gente também precisa ter esses cuidados com a nossa vista, né? Ou seja, o nosso olho é talvez uma das partes mais frágeis do nosso corpo. Certeza, né? Eu queria que você falasse um pouquinho dos cuidados, de uma higienização correta, de você usar material de proteção EPIs, por exemplo, se você vai trabalhar em locais que você tem muita poeira, que você coloque em risco seus olhos. Isso é fundamental para que a gente possa evitar problemas mais sérios e que dê a possibilidade de a gente ter de depois tratar por um tempo maior, né? Sim. A gente usa basicamente assim, a higienização dos cílios e das pálpebras, pode ser com shampoo neutro, que a gente usa muito em criança, pode ser com produtos com gel para pálpebra ou algum produto para tirar maquiagem, e você vai conseguir fazer uma higienização ali de pálpebra e cílios. E fora isso, a gente pode usar
uso ocular, que são os colírios. Sim. E aí usar lágrima colírio, não usar colírios sem prescrição. As lágrimas são diferentes. O ideal é passar pelo oftalmo para ver qual tipo de lágrima é mais própria para o olho do paciente. E de forma nenhuma utilizar colírio sem prescrição. Por exemplo, corticoide, antibiótico, a gente é proscrito, a gente não indica isso, mesmo um vizinho, uma avó, um avô que fala, isso a gente não indica. E em relação à questão desse tratamento, o paciente vai até o oftalmo, a gente atende, avalia, passa a lágrima número 1 ou uma lágrima número 2 para o paciente, e com isso a gente vai ter uma melhora da superfície do olho. Sim. Tem paciente que usa medicamento para dormir, tem paciente que usa medicamento diurético, que faz abaixar a pressão arterial, mas diminui a quantidade de lágrima. Esses pacientes são os que mais têm benefício com colírio de lágrima. Quem usa muito tela, quem está estudando para concurso público, o pessoal que está estudando para vestibular, quem trabalha digitando em tela, a gente pisca muito pouco, então é interessante usar lágrima. Motoristas, seja de caminhão, de carro, que ficam muito no ar-condicionado e precisam de uma visão muito boa, eles piscam pouco geralmente, né, por conta de prestar muita atenção na estrada, então esses também vão ter benefício com as lágrimas. Ou seja, precisa estar bem lubrificado aí a íris, o olho como um todo, para efetivamente funcionar de uma forma adequada. Aí entra outra questão de prevenção também, e o senhor falou muito de entender as causas e origens de problemas na nossa visão, no nosso olho. Tem pessoas que têm problema com alergias, por exemplo, a pelos de animais, e acaba aquela irritação no olho. Sim. E aí geralmente as pessoas lançam mão exatamente de produtos, seja de colírios e tudo mais. Quando o ideal é você tirar essa origem, porque senão você vai ficar daqui a pouco, você não resolve o problema, você vai mascarando um problema que está sério, né? Com certeza. O primeiro passo é tirar carpete, tirar uma cortina, tirar alguma coberta, alguma coisa que tem muito pelo, que a gente pode inalar aquilo e pode ter esse incômodo e pode piorar a alergia. E outros fatores também a gente pode lançar mão, por exemplo, colírios de alergia que existem, esse tratamento da higienização dos cílios. E quando os colírios e esse tratamento não fazem o efeito devido, aí a gente pode ir também no alergista, que é especialista nessa questão da alergia. Tem alergista pediátrico, tem alergista para adulto também. E muitas vezes eles fazem vacinas, fazem tratamento oral, para poder melhorar esse contexto da alergia. Perfeito. Doutor, a gente precisa muito, e nós estamos dentro desse nosso trabalho que estamos fazendo isso, tentando trazer essa conscientização, porque as pessoas tenham esse cuidado com a visão, cuidado com os olhos. Isso precisa ser mais implementado como de questão de saúde pública também, né? Nós estamos dentro de um mês que se fala do Abril Marrom, que tem como foco principal essa divulgação, essa conscientização com relação a esses cuidados. Precisa um pouco mais, né? A população, de uma forma geral, precisa ter essa conscientização muito mais presente no seu dia a dia, né? Precisa, com certeza. Hoje a prevenção é onde a gente tem que pensar e bater nessa tecla de prevenção, seja com informação, seja com tratamento, e a população como um todo, de qualquer idade, vai ter benefício sim com essas informações e principalmente fazer o atendimento anual, no mínimo, para todos os membros da família, marcar com o oftalmo, para avaliar a questão de grau, para avaliar se começou uma catarata, para avaliar de repente uma lente de contato, que pode auxiliar, e às vezes até um quadro de tratamento de algum problema, uma patologia que nem glaucoma, uma patologia que nem retinopatia diabética. Tem pacientes que são diabéticos, que têm uma visão central boa, mas já tem lesões na periferia da retina por conta do diabetes. Então ele é diabético e acha que a visão está muito boa, pode estar muito boa a parte central, mas a retina periférica pode ter lesão. E a gente só vai descobrir se for no oftalmo. Então, assim, precisa marcar a consulta. O paciente diabético, então, tem que marcar anual ou até menos tempo, com um intervalo mais curto. Exatamente. Até porque a gente começou falando, e até suscitou aqui alguns pontos da nossa conversa, pessoas com baixa visão, e vamos até para a pessoa que vai evoluindo para um estágio mais grave. Mesmo assim, mesmo nessas condições, por tudo que a gente conversou aqui ao longo desse nosso bate-papo, é possível dizer, sim, que as pessoas podem ter qualidade de vida, né, doutor? Não dá mais para as pessoas ficar como no passado, estou com dificuldade, não posso mais sair de casa, não posso mais viver em sociedade, não posso mais fazer minhas atividades. É, sim, perfeitamente possível, desde que haja esse acompanhamento, né? Claro, com certeza. O paciente pode ser diabético, ele tratando de forma regular, vai controlar a glicemia dele, a glicose do sangue dele, vai manter uma boa visão. Fazendo os acompanhamentos periódicos com o oftalmo, vai manter uma visão muito boa.
Tá? O paciente com glaucoma a mesma coisa, vai usar colírio, vai fazer os exames periódicos e vai também manter uma visão muito boa. A catarata a mesma coisa, teve o diagnóstico, não precisa ficar preocupado, a gente consegue operar, consegue melhorar a visão, é uma cirurgia tranquila, a gente consegue te entregar um resultado para o paciente muito bom. E a visão pode chegar muito ruim pela catarata. Depois da cirurgia, com certeza vai ter uma melhora grande. Que interessante. Aí a gente precisa pensar também como a sociedade pode acompanhar e ser partícipe nesse processo, né? Porque a sociedade, às vezes, ela enxerga essa pessoa com baixa visão, ou pessoa cega, como talvez um problema para si. Nós já evoluímos um pouco na criação de algumas regras, de algumas leis, de acessibilidade. É importante a sociedade também entender que e fazer parte dessa conscientização de que essas pessoas precisam ser incluídas dentro do nosso dia a dia, né? Sim, com certeza. Hoje, falando um pouco de baixa visão, visão subnormal, cegueira, a gente tem muitos tratamentos que antigamente não se tinha. Hoje a gente consegue usar lupas iluminadas, lupas eletrônicas, a gente consegue usar lupa de apoio, lupa de página inteira, Sim. lupas que parecem uma régua para a criança que tem dificuldade visual levar para a escola, e isso muda muito a qualidade de vida das pessoas. E hoje também com as tecnologias, com os celulares, todo celular, ou quase todo, tem câmera. Sim. E você consegue usar o celular como se fosse uma lupa eletrônica, que você amplia perto, amplia longe, e você consegue melhorar a visão do paciente também. E em questão de locomoção, até por ignorância minha, quando, por exemplo, citando só um exemplo claro com relação a isso, e onde a sociedade pode contribuir e entender melhor como funciona. Eu vendo piso táteis em calçadas, né, e todo mundo vê lá que tem algumas das lajotas são vermelhas e tem umas que são amarelas. E eu dizia, mas para que ter cor nessa lajota se a pessoa que vai usar ela não enxerga? E aí, na minha ignorância, depois foram me explicar que tem pessoas que têm baixa visão, não é que ela não enxerga total. Perfeito. E essa diferenciação de cores, porque ela não vai usar nada tátil, né? Ela vai, pela diferenciação de cores, é que ela vai conseguir fazer a sua locomoção. E a gente precisa dessas ferramentas de acessibilidade. Quando você vai a órgãos públicos e você, de repente, onde divulga essa senha, ter também a auditiva, ter a de tato, você precisa ter essa integração da sociedade, de acessibilidade, para garantir a essas pessoas uma igualdade nessa convivência do dia a dia, né? Com certeza. Qualquer tipo de deficiência, seja visual, auditiva, ela precisa ter um tratamento, ela precisa ter políticas públicas para ter melhora, e com isso a gente vai ter uma qualidade de vida muito boa para a população como um todo. Doutor, o senhor faz parte de um grupo que tem um trabalho de excelência na cidade de Dourados, lá junto com o doutor Alexandre e toda a equipe que faz esse trabalho no Hospital de Olhos aqui da cidade de Dourados, que é importante a gente dizer para a população. Antigamente, os douradenses, os moradores da nossa região precisavam ir para grandes centros em busca de tratamentos mais avançados, e hoje tudo é possível ser feito aqui, né? Ou seja, as pessoas têm essas condições pela qualidade, não só do material humano, da qualidade dos profissionais que lá estão, em termos de tecnologia também estamos bem servidos, né? Com certeza. Os hospitais hoje, o hospital que a gente trabalha, é um hospital só voltado para a parte dos olhos. A gente tem setor de exames completo, a gente tem setor de centro cirúrgico também completo, tem os consultórios, e a gente consegue entregar uma qualidade de atendimento assim, de excelência, não perde para nenhum local, digamos assim, fora, e qualquer paciente, qualquer pessoa que esteja ouvindo pode agendar com a gente vai conseguir atender de forma bem completa a vocês. Muito bem, doutor. Quando o papo é bom, o tempo passa rápido, sabe? A gente poderia ficar mais tempo aqui falando a respeito desse assunto que é tão importante. Eu tenho certeza que você que está nos acompanhando vai aproveitar de forma significativa esse conteúdo. Mas eu queria que o senhor deixasse a sua mensagem para quem está nos acompanhando, para quem está nos assistindo, que tem algum tipo de problema de visão, com relação a evitar complicações futuras. O que o senhor poderia dizer para quem nos acompanha? Seguinte, pessoal, a gente precisa ter esse acompanhamento periódico. Se você vai no oftalmo anual, continua indo no médico dos olhos anual. Se você não vai, você precisa ir marcar as consultas. Quem tem filhos precisam levar os filhos também. Quem tem os pais de mais idade, idosos, também precisam fazer a consulta no mínimo anual. E aí o médico oftalmologista vai ver se é necessário ver o paciente com menos tempo, mas de preferência anual, mas marque a sua consulta. Às vezes você pode ter algum problema no olho, alguma pressão alta do olho, alguma coisa e não foi visto ainda.
Muito bem, está dado o recado então e feito esse alerta para você que tem a necessidade de cuidar melhor da sua visão e com toda certeza você vai ter muito mais qualidade de vida a partir do momento que você faz o acompanhamento adequado. Nós conversamos com o Dr. Diego Fleury de Lemos Pereira, ele que é oftalmologista, faz parte da equipe do Hospital de Olhos aqui da Cidade Dourados. Diego, obrigado por aceitar o nosso convite, por estar aqui com a gente, batendo esse papo. Tenho certeza que foi muito produtivo esse assunto que a gente abordou hoje. Seja sempre bem-vindo. Muito obrigado e estou à disposição. A você que nos acompanhou pelo Facebook, lembro mais uma vez, marque seus amigos, compartilhe o nosso conteúdo, divulgue a nossa programação. Estava com a gente aí pelo YouTube, é importante você deixar o seu like, ativar o sininho de notificações e também, claro, se inscrever no nosso canal. Assim você terá acesso a conteúdos exclusivos para os canais digitais da Grande FM, o Saúde e Bem-Estar. Esse programa fica à sua disposição para você rever e compartilhar também. Na próxima semana, estaremos de volta com Saúde e Bem-Estar na Grande FM. Um abraço, até lá.